Você se lembra qual foi a última vez que levou o seu filho a um parquinho? Hoje o mundo se tornou cada vez mais virtual. Em um clique podemos ir a qualquer lugar. Mas quais serão as consequências para as crianças e adolescentes? De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil, atualmente 93% da população brasileira entre 9 e 17 anos é usuária da internet, o que corresponde a cerca de 25 milhões de jovens conectados. O Dr. Richard Munhoz, psicanalista clínico e didata, psicopedagogo clínico e institucional e neuropsicopedagogo clínico e hospitalar, comenta o que afeta na criança e no adolescente no uso exagerado das telas. Ansiedade, né? A criança ou adolescente começa a desenvolver uma ansiedade muito interessante, além do transtorno obsessivo compulsivo. Né? Hoje você vê estudos já que mostram, as crianças estão sentadas e elas estão mexendo nos dedos assim. Aí você fala, por que elas mexem assim compulsivamente nos dedos? É porque esse é o movimento que a gente faz diante das telas. Ele reforça que a internet trouxe muitos benefícios, mas para as crianças e adolescentes deixa um alerta. A tecnologia ela tem que ser e ela é aliada a nosso favor. A grande questão da tecnologia é o uso abusivo, ou seja, a pergunta que você fez, né? Ou seja, a quantidade de tempo excessivo que uma criança e um adolescente fica diante das telas e não tem esse controle. Mas vale ressaltar que a criança ou adolescente ele não tem essa condição mental de saber o quanto ele tem que ficar. Enquanto a conectividade oferece novas oportunidades de aprendizado e interação, ela também exige um cuidado redobrado por parte das famílias e das instituições de ensino para garantir que as crianças e jovens façam um uso responsável e equilibrado das tecnologias. As interações sociais também são prejudicadas com o excesso de telas. Então aí está também uma outra consequência, né? O afastamento social. Olha que interessante, quer dizer, eu me relaciono com você da maneira que eu quero, na hora que eu quero e da forma que eu quero. Isso não é sociedade, isso não é viver em sociedade. O Guia para o Uso Saudável de Telas por Crianças e Adolescentes, lançado pelo governo brasileiro nesta terça-feira, dia 11, adota, entre outras, as seguintes recomendações. Recomenda-se o não uso de telas para crianças com menos de 2 anos. Orienta que crianças antes de 12 anos não tenham smartphones próprios. O acesso a redes sociais deve observar a classificação indicada. O uso de dispositivos eletrônicos, aplicativos e redes sociais durante a adolescência dos 12 aos 17 anos deve ser com acompanhamento familiar. Deve ser estimulado o uso de dispositivos digitais por crianças ou adolescentes com deficiência, independentemente da faixa etária, para fins de acessibilidade. Nesse cenário, os pais têm um grande papel como regulador. E quem deve fazer isso em casa? Os pais. Eles não podem fazer, eles devem fazer, né? Mas os pais, muitas das vezes, dão o celular na mão dos filhos como um fator assim, como é que eu posso ter algumas horas de paz? Algumas horas de descanso na minha mente? Algumas horas em que essa criança consiga se ocupar? Nada melhor do que um celular, do que um smartphone, do que um videogame, né? Porque nós estamos falando de telas, nós não estamos falando só do smartphone, né? Dos iPhones, nós estamos falando também da televisão, nós estamos falando também dos jogos de videogame, né? Tudo que envolve telas. Se nós formos pensar a nível de disfunção cognitiva e cerebral, é gigantesco a monstruosidade que isso traz. Né? Porque além daquilo que eu falei, da ansiedade, os transtornos de depressão, o afastamento social, o transtorno obsessivo compulsivo, entre outras coisas, né? que a gente pode desencadear aí, vale ressaltar, com o uso abusivo, o uso excessivo. O equilíbrio é fundamental. Então os pais podem, devem colocar limite nos filhos. De vez em quando a gente vem aqui para brincar e ele gosta bastante porque tem os animais, né? Tem o espaço ao ar livre, esse parque é muito gostoso, muito bom. Mas tem dias que infelizmente não tem como, fica em casa, né? Aí eu procuro não dar muita televisão, muito celular. Ele brinca mais com os brinquedos e a irmãzinha dele. Outros riscos são os crimes cometidos pela internet, que afetam a autoestima das crianças e dos adolescentes, que incluem cyberbullying, assédio virtual e disseminação de imagens íntimas. Esses crimes podem gerar ansiedade, isolamento e baixa estima, prejudicando o bem-estar emocional e psicológico dos jovens. As redes também impactam na construção da autoimagem e autoestima da criança e do adolescente.
né? Então existe um grande conflito psíquico, né? Em que eu destruo a minha imagem, destruo aquela ideia daquilo que eu sou, aceite aquilo que eu sou, né? Entendo aquilo que eu sou, as minhas limitações, e passo a viver do jeito que a pessoa quer que eu viva, que a sociedade acha como ideal, aquele padrão de beleza, aquele padrão de estrutura. Eu tenho que fazer ali, porque senão eu não vou ser bem aceito. Nicole Maia para a TV Todo Dia.